Olá, eu sou Mônica Pires e hoje eu irei apresentar a vocês a aula 1 da unidade 1 sobre os fundamentos básicos de cartografia digital do curso de Vans e Drones em aplicações civis e comerciais. Eu sou engenheira civil e tenho mestrado em cartografia digital no setor de ciências geodésicas da UFPR. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo via e-mail ou WhatsApp. E o que é cartografia? De acordo com a ICA, que é a Associação Internacional de Cartografia, a cartografia tradicional é o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base o resultado de observações diretas ou da análise da documentação, se voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão e representação de objetos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como sua utilização. E o que é a cartografia digital? Com a evolução tecnológica e o uso dos computadores, a cartografia também passou a ser utilizada em meio digital. E a ICA definiu a cartografia digital como sendo uma organização e comunicação de informações geograficamente relacionadas em forma gráfica ou digital, incluindo todos os seus estágios de aquisição de dados, apresentação e uso. Taylor definiu a cartografia digital ou cartografia assistida por computador deve ser vista não apenas como um processo de automação de métodos manuais, mas como um meio para se buscar ou explorar novas maneiras de lidar com os dados espaciais. Dentro da cartografia, nós trabalhamos com cartas e mapas. Existe uma diferença entre uma carta e um mapa? Oliveira definiu a carta como uma representação dos aspectos naturais e artificiais da Terra, destinada a fins práticos da atividade humana, principalmente a avaliação precisa das distâncias, direções e a localização geográfica de pontos, áreas e detalhes. Representação plana, geralmente em média ou grande escala, de uma superfície da Terra, que é subdividida em folhas de forma sistemática, obedecendo um plano nacional ou internacional. O nome tradicionalmente empregado na designação do documento cartográfico de âmbito naval. É empregado no Brasil também como sinônimo de mapa em muitos casos. Anderson define a carta como uma representação precisa da Terra, permitindo a medição de distâncias, direções e a localização de pontos. O mesmo autor ainda enfatiza que a carta é comumente considerada como uma representação similar ao mapa, mas de caráter especializado, construído com uma finalidade específica e geralmente em escala média ou grande, de 1 para 1 milhão ou maior. E o mapa? Oliveira definiu o mapa como uma representação gráfica, em geral, uma superfície plana e numa determinada escala, com a representação de acidentes físicos e culturais da superfície da Terra, ou de um planeta ou satélite. As posições dos acidentes devem ser precisas, de acordo geralmente com o sistema de coordenadas. Serve igualmente para denominar parte ou toda a superfície da esfera celeste. Anderson define como representação dos aspectos geográficos, naturais ou artificiais da Terra, destinada a fins culturais, ilustrativos ou científicos. Dente como uma representação gráfica do ambiente físico e cultural. E Robson como uma representação gráfica de fenômenos geográficos. Os mapas
eles são classificados em categorias. E quais seriam essas categorias? Existem mapas que são de referência geral, os conhecidos mapas topográficos, confeccionados a partir de levantamentos de campo, seja geodésico, topográfico, por aerolevantamentos ou através do sensoriamento remoto. Representam os acidentes naturais e artificiais da superfície terrestre. São exemplos: vegetação, hidrografia, obras, sistema viário, entre outros. Sua aplicação varia em função da escala. Aqui temos um exemplo de um mapa de referência geral ou mapa topográfico, onde são representados as curvas de nível, a hidrografia, vegetação, solo. E os mapas temáticos, que descrevem uma porção do espaço geográfico com suas características qualitativas e ou quantitativas, e a referência está assegurada por uma rede de coordenadas geográficas, para o qual estão relacionadas todas as posições do campo observado. Um exemplo de mapa temático é o mapa de vegetação do Brasil, onde há uma classificação do tipo de vegetação existente. E como que é feita a representação das características qualitativas de um mapa temático? Os aspectos nominais do fenômeno geográfico são classificados segundo determinado critério e definido a partir de algumas características das informações. Exemplos de mapas temáticos com características qualitativas: os geológicos, geomorfológicos, usos da terra. Aqui tem-se um exemplo de um mapa de uso e cobertura da terra, onde foi feita uma classificação qualitativa, representando-se florestas, campos, solo exposto e água. E as representações das características quantitativas. O fenômeno geográfico é mensurado através de uma unidade de medida ou um percentual. São exemplos de mapas temáticos com características quantitativas: mapa de densidade populacional, precipitação pluviométrica, produção agrícola, fluxo de mercadoria, entre outros. Aqui tem-se um exemplo de um mapa temático com característica quantitativa, onde foi analisado os imóveis à venda na região metropolitana de Curitiba em função da renda mensal da população por bairro. Então, em função uma análise quantitativa, trabalhou-se com valores, quantificou-se. E quais são os atributos imprescindíveis em um mapa? Escala, projeção e simbologia. Todas as vantagens e limitações dos mapas derivam do grau pelo qual os mapas reduzem e generalizam a realidade, a escala. Comprimem ou expandem formas e distâncias por projeção cartográfica, e apresentam fenômenos selecionados através de sinais que, sem necessariamente possuírem semelhanças com a realidade, comunicam as características visíveis ou invisíveis da paisagem, que refere-se à simbologia. Obrigada pela atenção de vocês. Era isso que eu tinha a apresentar para a unidade 1, aula 1, e assistam também na unidade 1 a aula 2.